tarde a todos presentes. Eu sou Bruno Zito, orientando do professor Andrei Cunha, orientando de mestrado, né, do professor Andrei Cunha. E eu, nesse começo da nossa apresentação, eu vou, na medida do possível, não é do meu hábito, mas rapidamente, apresentar um pouco de cada um dos participantes da nossa equipe, certo? No nosso projeto de pesquisa Vocabulário do ACA. Né? Então, primeiramente, eu acredito que ele dispense em larga medida apresentações, mas o nosso orientador, né, o professor Andrei Cunha, ele é professor de Língua, Cultura e Literatura Japonesa na URGS. Ele atua tanto no bacharelado de tradução japonês-português, como no PPG do curso de letras, na linha de teoria crítica e comparatismo. Acredito, mais uma vez, que todos já saibam disso, mas também tem uma vasta prática de tradução literária publicada comercialmente, né? Dois dos exemplos mais recentes, eu acredito, de publicações de tradução de poesia japonesa seriam os títulos Shiki, Inventor do Haikai Moderno, e Três Poetas em Minasa, né? Os dois publicados pela editora Bestiário, né? Classe Bestiário, em 2021, ano passado. Agora eu começo falando sobre os integrantes, propriamente, do projeto. Eu falo das nossas colegas de fora do Rio Grande do Sul, né? Primeiramente, a Angélica Ramos, acredito que ela esteja presente aí assistindo. Ela é doutoranda do Programa de Estudos em Literatura pela Universidade Federal de São Carlos, e ela estuda, sucintamente, a reconfiguração, nos termos dela, de elementos shintoístas e budistas na transcriação feita pelo Haroldo de Campos do Hagoromo, né? Depois dela, a colega Juliana Valverde é mestranda do PPG em Estudos de Tradução pela UFSC. Tem uma vastíssima experiência de docência da língua japonesa, tanto no Brasil como fora do Brasil. Passou por países como Índia e Japão, dos que eu sei, pelo menos. Onde ela também trabalhou como intérprete profissional. Né? E agora está aí nos ajudando na pesquisa. Eu já comecei meio na informalidade, assim, agora vou tentar me manter minimamente sério, assim, apresentando os colegas mais próximos, né? O grau de afetividade prejudica um pouco a formalidade da coisa. E eu começo justamente pela minha queridíssima colega, a Gabriele Miguelês, está terminando agora a graduação em tradução japonês-português na URGS. Já pesquisou, da minha perspectiva, né, de tudo, assim, já pesquisou, trabalhou com pesquisa e tradução do Kokinsho, poemas do Kokinsho, tanto dentro do Kokinsho como fora da Ono no Komachi, e agora está trabalhando com o trabalho de conclusão dela, né, de curso sobre a haikaísta, né, haikai feminino Sugita Hisajo. Acho que não deixei nada de muito passar. Depois dela, o colega Leonardo Reis, também aí presente na câmera para vocês. Tem um trabalho, já escreveu bastante coisa, considerando que está recém acabando a graduação, né? Sobre, de forma mais ampla, assim, haikai, associando haikai, tradução de haikai, com canção popular brasileira. Um trabalho, assim, maravilhoso, de botar inveja em qualquer um, né? Atualmente ele é bolsista de iniciação científica, assim como a Gabriele, no projeto História da Literatura Japonesa em Tradução, né? Todo mundo orientando do professor Andrei. E por fim, antes de mim mesmo, a colega mais nova do grupo, né? A Laura Grandó, ainda não está propriamente terminando o curso de graduação, mas já está envolvida em um monte de coisa. Tem experiência com as monitorias de japonês e hoje ela participa de alguns projetos de pesquisa, um deles sendo o nosso, Vocabulário do ACA, mas também pela USP no projeto Jogo de Cartas Poéticas Karuta, né? É brincando que se aprende. Tá metido em um monte de coisa, tá aí já com pretensões, ambições de escolher algum texto grande e importante para traduzir, né? Como é que é? Em off, a gente já dá esse spoiler. E por último, eu já passei muito do meu tempo, para variar. Eu sou Bruno Zito, como já falei, e para não tomar muito tempo, eu venho pesquisando e traduzindo desde 2018 o Kodik. E ajudando o sensei Andrei nas pesquisas sobre história da literatura japonesa traduzida no Brasil, pesquisando literatura comparada, estudos de tradução e por aí vai. Para não tomar mais tempo, então, da apresentação, agora eu fecho a boca um pouco, deixo vocês aproveitarem a apresentação dos colegas. Obrigado pela atenção, todo mundo presente.
Então, boa tarde, né? Eu sou o Leonardo, como o Bruno já apresentou, e vou falar um pouco, então, sobre as justificativas que motivaram, né, o início desse projeto de vocabulário do Waka, né? Um desses motivos foi, então, né, o pouco conhecimento e a pouca divulgação da poesia japonesa pré-Haikai no Brasil, né? Enquanto a forma do Haikai ela já está bem assimilada e bem conhecida, né, do público brasileiro, sendo utilizada também pelos poetas brasileiros, né, no âmbito da literatura brasileira, gêneros como o próprio Renga, né, que é da onde vem o Haikai, como o Waka, né, que é o assunto, né, da nossa pesquisa, né, o tema da nossa pesquisa, são temas que não são de conhecimento, né, do público brasileiro. E, além disso, né, a poesia clássica japonesa, no caso o Waka, ela possui um vocabulário muito específico, que não é de tão fácil compreensão assim para um leitor leigo, né, que vai se deparar com esses poemas num primeiro momento, ele vai ter dificuldades de entender, né, muitos desses termos, muitas das funções estéticas e retóricas que esse vocabulário, né, vai conter. E além dessas duas situações, né, também não existe ainda em português um mapeamento desse corpus poético, né, ou seja, desses termos que são utilizados no Waka, né. Então, com base nessas três justificativas, né, que vem essa ideia da construção de um glossário de Waka, né, para beneficiar tanto estudantes da área, né, que vão fazer pesquisas, né, a respeito desse tema, como também pessoas interessadas em literatura japonesa no geral, né, que estarão à procura de um material para auxiliar na compreensão dos poemas e numa interpretação mais ampla, né, das obras de poesia japonesa. Pode passar. Então, dentro desse contexto, né, os objetivos da nossa pesquisa vai ser identificar esses termos poéticos japoneses, né, vou falar um pouquinho sobre eles logo em breve, e descrevê-los de uma maneira acessível para esse leitor brasileiro, né, que está se deparando com essa poesia japonesa num primeiro momento. Esses termos, eles vão ser, já estão sendo, na verdade, né, divulgados num site, que a gente vai apresentar depois aqui, e eles estão aparecendo sobre a forma de verbetes, né, como próximo de entradas de dicionário ou de glossário, né, aonde então a gente escreve, nós, participantes da pesquisa, né, sob a orientação do professor Andrei, a gente escreve esses verbetes e apresenta então nesse site. Os verbetes, né, vão tratar de termos poéticos japoneses que a gente listou ali, né. Por exemplo, elementos da natureza, e aqui eu posso citar o vento, ou kaze, né, em japonês, que quando ele aparece no poema, a gente está vendo ali, ele geralmente traz algumas conotações não muito positivas, assim, né, especialmente poemas de amor. Como procedimentos literários, eu posso citar o ronkadori, que é a utilização, né, de versos anteriores em um novo poema, ou o próprio Gijinka, né, que é vamos dizer, a antropomorfização, né, enfim, de coisas, né. Dentro da área dos gêneros textuais, a gente pode citar paratextos, títulos de poema, né, prefácios de livros, e, claro, né, o próprio corpus do Waka, né, os poemas em si. Como topoi, que são temas, né, a gente pode citar, por exemplo, as mangas encharcadas, né, que aparece bastante em poemas relacionados a sentimentos de amor, e como tropos, que aí vão ser elementos mais próximos das figuras de linguagem, a gente pode citar o mitate, né, que é a confusão visual, vamos dizer assim, né, de maneira mais ampla, mais breve, e também as utamakura e kakekotoba também, né, kakekotoba, no caso, aquelas palavras que têm o mesmo som, mas tem mais de um significado, e as utamakura, né, já entrando também na questão de palavras geográficas, né, e aqui eu posso citar a ladeira de Osaka, que traz, né, a ideia de encontros e desencontros, né, e também posso citar o Monte Yoshino, né, também, que é relativo ao Japão. E acho que seria isso. Minha parte. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Laura, que nem o Bruno apresentou antes. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a metodologia da nossa pesquisa. Bom, majoritariamente o que a gente tem feito é levantamento bibliográfico, né? A gente está fazendo levantamento da bibliografia em português e a gente também seleciona uma bibliografia que seja tipo, pertinente para o nosso trabalho em coletâneas e obras
da língua japonesa, né? A gente tem usado especialmente uma obra chamada Hyakunin Isshu Hike, que é onde a gente tem se baseado para escolher a ordem dos verbetes que a gente tem feito e extraído várias informações que são bastante úteis, né? Mas a gente também tem buscado por bibliografias em outras línguas, né? Majoritariamente em inglês, que possam nos fornecer subsídios à nossa reflexão, né? E aí, com base disso, a gente tem produzido esse conteúdo, né, em forma de verbetes, que nem o Leonardo falou, que são embasados nesse material que a gente faz o levantamento. Então, o que a gente tem feito não é propriamente traduzido de um material só, né, fazendo a tradução de um livro, mas pegando várias informações que possam ser úteis, né, para a pessoa que, para o nosso público-alvo, né, para os leitores de poesia waka que não tem tanta informação sobre o contexto das palavras, enfim, e produzido, né, daí esses verbetes com base de várias fontes diferentes, né, mas majoritariamente o Hyakunin Isshu Hike, que tem sido o nosso foco. Pode passar, Gabi, por favor. E então, para deixar um pouco mais claro, assim, o que a gente está fazendo, essa produção, né, desse glossário de poesia tradicional japonesa e a adição dos verbetes que a gente está fazendo ao site Pensamento Japonês, na aba de vocabulário do Aka. Então, a gente tem agora 4 verbetes publicados, se eu não estou enganada. Já estamos, né, na produção dos próximos a ser postado. Então, a gente está indo feito assim, né, traduzido, fazendo a correção, ver se está tudo ok, pegando mais informações e a partir do momento em que a gente encontrar mais alguma coisa que seja pertinente para esses verbetes, a gente vai adicionar no site também. Então, estamos, né, no processo de ir postando, traduzindo, fazendo tudo no meio que ao mesmo tempo. Mas é isso. Eu vou passar agora a palavra para a Gabriele, que ela vai mostrar o site para vocês. Obrigada. Oi, obrigada, Laura. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Gabriele. Eu vou mostrar, dentro do limite do possível do nosso tempo, a nossa aba lá no site e o que a gente vem fazendo até agora. Deixa eu puxar aqui. Vocês conseguem ver? Esse é o nosso site do Pensamento Japonês. E aqui tem a nossa aba, a aba do vocabulário do Aka, do nosso projeto. E clicando aqui, tem uma pequena apresentação do nosso projeto, né, do vocabulário do Aka. E aqui embaixo vai vir a lista de verbetes, que nem a Laura falou, a gente só tem 4 por enquanto, mas virão, a gente tem ideia de ir adicionando aos poucos outros, né? E seguindo aqui da nossa equipe com os nossos lápis, né? Depois vocês podem consultar com mais calma, caso tenham interesse. Aí, puxando aqui, nós temos as nossas entradas para os verbetes, né? Eu vou abrir uma aqui como exemplo, que ficou que eu acabei trazendo, que é Yume. Então, só para mostrar mais ou menos como é que está crescendo esse nosso projeto, né? Então, aqui a gente tem a página Yume como imagem, onde a gente está fazendo a consulta bibliográfica para montar esse texto. E é um texto introdutório, a gente comenta de Yume, traz exemplos de onde tem aplicação, né, em Yume e em Waka. Daí nós trazemos aqui algumas traduções feitas pelo professor Andrei, outras traduções feitas por nós mesmos, né, de Waka com exemplos da aplicação de Yume. Então, por exemplo, e esses waka, eles vêm das antologias. Então, nós temos o waka do Shinkokinshu, do Kokinshu, e também de outras fontes que não são tão conhecidas ainda. Né? E, então, por exemplo, aqui embaixo, não sei se dá para enxergar muito bem, né? Porque a fonte está com nem eu estou conseguindo enxergar bem. Mas, por exemplo, aqui tem Yume nesse waka, onde e seguido de uma explicação embaixo, contextualizadora, né, e também uma explicação que mostra nesse poema o que quer dizer a aplicação de Yume feita pelo autor, né. Diferentes poemas trazem diferentes aplicações, né, do verbete, e conforme nós vamos adicionando informações, esse tipo vão crescendo o número de vocabulários. Então, por exemplo, nós temos aqui Namida, Yo, Yume e Vida.
mas nós já estamos trabalhando em novos e mais verbetes, então vão entrar aqui, que nem o Léo falou antes, elementos da natureza vão aparecer também, então estamos trabalhando agora com verbetes de vento, casé, chuva, lua, e, enfim, e a ideia é que cresça cada vez mais essa lista aqui, fique bem grande. Eu acho que da gente é isso. Eu queria agradecer em nome de todo mundo, em nome do professor Andrei, em nome dos meus colegas, e é isso. Muito obrigada por ceder esse espaço para a gente apresentar, mesmo que brevemente, esse projeto que a gente está encabeçando. Obrigada.